O Leme Notícias está começando. Confira os destaques desta edição. Ministro vai à Câmara dos Deputados explicar o corte de benefício dos aposentados. Integrantes da Guarda Civil Municipal de Santa Cruz da Conceição sofrem atentado. Ataque a postos da polícia se espalha pelo interior. De material de construção reconquistam consumidores. Integrantes do MST invadem fazenda do apresentador Ratinho. Filho cultivam árvores às margens do córrego Constantino. E ainda os destaques do esporte amador no final de semana com Fábio Leme. Segunda-feira, 10 de novembro, estas e outras notícias você acompanha já, depois do intervalo. Não saia daí. Os ataques aos postos da polícia em São Paulo parece que começam a se estender para o interior. A base da Polícia Militar do bairro Pedra Branca, em Campinas, foi alvo de vários disparos na madrugada desta segunda-feira. Ninguém ficou ferido. Os 2 policiais que trabalham na base haviam saído para atender uma ocorrência e a polícia ainda não tem pistas do autor dos disparos. E na madrugada de domingo, a base da Polícia Militar de Limeira, no bairro Nossa Senhora Auxiliadora, foi atingida também por 8 tiros. Ninguém ficou ferido. A polícia prendeu 2 suspeitos que estavam com uma arma com munição semelhante às balas encontradas na parede da base comunitária. A polícia abriu inquérito para apurar a ligação do atentado com outros que ocorreram no estado de São Paulo desde o final da semana passada. O comandante da Guarda Civil Municipal de Santa Cruz da Conceição, Oniva José de Carvalho, disse não ver ligação entre os tiros disparados contra uma viatura da corporação no último sábado e os atentados contra policiais no estado, atribuídos a uma facção criminosa. No sábado, um homem que estava em um Gol cinza com outras 3 pessoas disparou 2 tiros contra uma viatura da GCM, que fazia uma ronda na zona rural. As balas não atingiram o veículo. A Polícia Militar chegou a fazer cercos em Pirassununga e Corumbataí, mas nenhum suspeito foi detido. A polícia investiga a informação de que uma metralhadora tenha sido vista dentro de um carro com as mesmas características na semana passada, entre Araras e Rio Claro. Segundo o comandante da Guarda, foi solicitado o reforço da Polícia Militar nas bases da GCM de Santa Cruz da Conceição. Já foram registrados em todo o estado 47 atentados nos últimos 10 dias contra bases e companhias da PM, delegacias e unidades da Guarda Civil Municipal. 3 policiais morreram e outros 10 ficaram feridos. No final de semana, o governo do estado chegou a transferir 13 supostos membros de uma facção criminosa, supostamente responsável pelos atentados. Mariana Facioli, para o Leme Notícias. Muito bem. Paulo, você entende que esses atentados, principalmente na capital, estão agora saindo para o interior? Eu entendo Vemos aí Santa Cruz da Conceição, muito embora eu entendo que sim, não exista ligação nenhuma. Mas eu entendo que esses atentados estão sendo arquitetados pelos bandidos de maneira inteligente. Agora, veja bem, a polícia, para combater os bandidos, o fazem com armas com calibre 38. Os bandidos, para combater a polícia, o fazem com granada, com metralhadora e etc. Não há condição da polícia combater os bandidos. Por outro lado, através do que foi aprovado recentemente na Câmara Federal, o povo ficou desarmado. Nós não podemos andar mais com armas, e sim os bandidos armados. Então, veja bem, daqui a pouco não vai ser nada mais surpresa do que esses bandidos estarem invadindo as nossas casas, nossas residências, nossas propriedades. Nós temos que tomar as providências através do governo que haja com energia contra esses bandidos.
Fim de semana de muito trabalho para a polícia com vários registros. Só em acidentes de trânsito foram registrados 15, todos sem maior gravidade. O catador de papel Luiz Carlos de Moraes foi abordado pelos policiais durante um patrulhamento e encontrado em seu poder um cheque do Unibanco preenchido no valor de R$ 249,09 de propriedade de Maria Helena Bardilho Álvares. O catador de papel informou que achou o cheque na rua. O cheque foi apreendido para a averiguação. A polícia foi chamada para verificar um Escort azul com placas de Varginha que estava abandonado próximo ao fórum. O carro estava com as portas e vidros abertos. No seu interior, uma peça de roupa e um calçado. Através de uma abertura no tampão traseiro, verificou-se que o porta-malas estava cheio de livros. O veículo foi recolhido. Uma funcionária da TV Leme perdeu hoje pela manhã uma valise contendo em seu interior documentos pessoais, telefone celular, cheques e outros papéis pertinentes à sua função aqui na casa. O fato aconteceu no cruzamento da rua Querubino Sueiro com a Avenida Joaquim Lopes Águila. Quem, por favor, encontrou essa valise, favor entregar aqui na TV Leme, Rua Querubino Sueiro 350, ou manter contato pelo fone 3554-3660. Nós agradecemos antecipadamente a sua gentileza. Você vai ver no próximo bloco. Comerciantes cultivam árvores às margens do córrego Constantino. Não saia daí, o Leme Notícias volta já. Cerca de 200 trabalhadores rurais sem terra permanecem acampados em frente à fazenda Monte Azul, em Icaraíma, a 612 quilômetros de Curitiba, onde estão há 4 dias. A fazenda é de propriedade do apresentador do SBT, Carlos Massa, o Ratinho. Após investigarem a documentação da fazenda, os sem terra alegam que, se forem constatadas irregularidades, eles pretendem entrar na área. O advogado de Ratinho, Guilherme Gonçalves, deverá entrar na justiça com um pedido de interdito proibitório, um documento que proíbe invasão e fixa multa contra os ocupantes. Ele afirma que não há nada de errado com a documentação da fazenda e que a área é considerada produtiva pelo INCRA. Tá feia a coisa, tá um Ratinho, hein? Eduardo Bispo, é um absurdo. Que seja o Ratinho, seja que fosse quem for, aí é o seguinte... Isso não é justo que essas pessoas, para mim, são criminosos, delinquentes, que invadam as propriedades alheias e façam delas o que quiserem. Entendo que a polícia tem que ser enérgica e, se a polícia não puder agir com energia, que o governo requisite o exército. Põe esse pessoal na cadeia, tira esse pessoal das terras do Ratinho, certo? Porque amanhã eles vão invadir nossas propriedades, vão invadir outras terras produtivas que se apresentem. Não está certo, está errado. Isso é completamente fora de qualquer logística, certo, proprietária. E vou dizer mais a você, não há necessidade do advogado Guilherme Gonçalves entrar na justiça. Eu entendo que aqui... E há um dispositivo no Código Civil que, se você for ameaçado na sua propriedade, você pode reagir com a mesma intensidade. A cada ação corresponde a uma reação, pondo para fora de sua propriedade os invasores que lá se encontram. Mas aí não pode virar uma praça de guerra essa confusão aí? Olha, o bispo, se virar praça de guerra ou não, você tem que defender o que é seu. Porque você vai entrar na justiça, a justiça já é morosa, demora 3, 4 anos para resolver um problema, certo? Não tem condições de você entrar na justiça, você tem que agir assim. Aliás, o Código Civil determina que você faça assim, não é? Você tem que defender o que é seu, você está defendendo a sua propriedade em sua estrita legítima defesa da propriedade do seu patrimônio. O setor de construção civil está investindo em promoções e atrativos para reconquistar o consumidor.
No primeiro semestre, as vendas caíram muito, já que os preços estavam abusivos. Mesmo com os preços 12% mais altos, as lojas acreditam na recuperação das vendas neste último trimestre. A estratégia para crescer em até 10% é o parcelamento de 4 a 6 vezes, com entrada para janeiro e os descontos de até 50% nas linhas de louças, pisos, tintas e material hidráulico. As promoções estão em todas as lojas, com grandes descontos para pisos, torneiras, lavatórios, massa corrida e tintas. Mas com a pressão da queda das vendas, os lojistas já se conscientizaram de que só baixar o preço não basta. As empresas disputam o consumidor com atendimento e serviços diferenciados. A disputa se reflete também no padrão de qualidade dos produtos. As marcas líderes de mercado, os produtos hoje, pisos, azulejos e faixas artesanais, têm design novo e grande variedade de cores e padrões. Os donos de casas de material de construção sabem que precisam estimular o consumidor que andou reprimido no primeiro semestre. Agora ele está sendo estimulado com os juros mais baixos e as linhas de financiamento dos bancos. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Bem, agora no final do ano todo mundo quer mexer na casa, quer arrumar aqui, comprar ali, quer dar uma pequena reforma, né? Mas também os donos de material de construção agora que estão, através do governo, lógico, dando um juro um pouco menor e, consequentemente, também o financiamento dos bancos. Isso facilita. Facilita, mas acontece que o Eduardo Bispo, ninguém tem dinheiro. Mesmo com esses atrativos por parte das casas de materiais de construção, de pouco vai adiantar. O Brasil não está passando por uma crise financeira muito grande, muito grave. O governo precisa acordar e lançar medidas de imediato para amenizar este problema financeiro. E vou contar aqui uma história que vem a calhar. Tem um amigo que veio do Canadá há questão de uma semana, e lá ele foi como viagem de turismo. Me trouxe lá notícias espetaculares. O Canadá é um país de primeiríssimo mundo, não de primeiro, primeiríssimo mundo. Lá não existe violência, não existe furto, não existe roubo, não existe crime, porque se isso acontecer, o criminoso é punido imediatamente com severas penas, pesadas penas. E uma coisa que também me chamou a atenção, ele me disse o seguinte, que um pedreiro no Canadá, digamos meia colher de pedreiro, não digo um pedreiro categorizado, ganha lá $5.000, $5.000 mensais, e nossa moeda corresponde a R$15 mil. E vou contar outro caso aí interessante. Foi ele e um médico para lá, foram passear com visto de turismo. Ele voltou, que precisava vir, porque ele é empresário, para tomar conta de suas empresas aqui no Brasil, e o médico ficou trabalhando como pedreiro. Isso é verdade, não é risível, é verdade. Ficou médico trabalhando, um cirurgião, ficou trabalhando no Canadá como pedreiro, porque ele diz, mais eu ganho aqui, melhor aqui, R$15 mil do que eu exercendo a medicina no Brasil. E ele vai ficar lá com vice-turismo durante 6 meses. E vou dizer uma coisa, esse médico vem e volta outra vez trabalhar como pedreiro, ele não quer saber mais da medicina. Aí, com relação a essa questão do pedreiro, $5.000 por mês, é que as lojas de material de construção iam progredir violentamente. Aí não precisaria atrativo, era pôr o material à disposição do consumidor. O ministro da Previdência Social, Ricardo Bezoini, vai à Câmara dos Deputados amanhã prestar esclarecimentos sobre a suspensão do pagamento dos benefícios aos aposentados ocorrida na última semana. O bloqueio dos pagamentos foi motivado por suspeita de irregularidades nos 105 mil benefícios pagos há mais de 30 anos. O ministro reconheceu que o fato de ter vinculado a liberação das pensões ao recadastramento dos aposentados foi uma avaliação administrativa errada. O recadastramento deve ser feito por beneficiários com mais de 90 anos em todo o Brasil até o final deste ano. Para isso, é preciso que os beneficiários se dirijam aos postos do INSS. Porém, idosos com problemas para deslocamento podem pedir que um representante vá até os postos da Previdência e agende uma visita de um fiscal para que o recadastramento seja feito em casa.
Quer dizer, depois que eles fizeram aquela barbaridade toda, eles estão consertando aí essa situação. Acho que no Canadá não é assim, né? No Canadá não é assim, exatamente. No Canadá os velhos são recompensados, não são punidos como no Brasil, porque veja bem, um cidadão com 90 anos de idade já trabalhou, já deu o que tinha de dar ao Brasil, né? Deu seu sangue ao Brasil. Agora, em vez de receber uma recompensa pelo que ele fez durante todo esse tempo, ele nada mais do que recebe uma punição. Ele tem que ser recadastrado, ele tem que voltar ao instituto, se recadastrar, senão tem que mandar uma terceira pessoa. Se tratar de uma pessoa doente, por exemplo, ele não vai poder ir lá se recadastrar. A pessoa, o representante vai ao instituto, comunica que a pessoa é doente e o instituto vai até a casa dele. Aí melhorou. Melhorou. Agora, veja bem, o instituto não tem condições, no Brasil inteiro, digamos... De atender todo mundo, de atender, né? Condições materiais, através de pessoas, de atender todo mundo. Vai acontecer o seguinte, vai cair na mesma. E o Brasil, o Berzoini tem que voltar a revogar essa medida e pedir desculpas novamente aos velhinhos, certo? Tem que pedir desculpas aos velhinhos. Eu tenho a impressão que o Berzoini não tem nenhum pai com 90 anos, nenhum tio com 90 anos, certo? Porque se tivesse, ele não decretaria essa medida. Há cerca de 10 anos, 2 comerciantes realizam uma ação voluntária às margens do córrego Constantino. Eles plantam árvores para embelezar o local, atrair pássaros, além de consumirem as frutas. Sebastião Liberti e André Liberti são comerciantes. Nas horas vagas, pai e filho têm uma missão em comum: cuidar das árvores que eles plantam nas margens do córrego Constantino, em frente ao estabelecimento em que trabalham. O trabalho é totalmente voluntário e custa cerca de R$20 por mês. Foi uma iniciativa tanto para sombra como para frutas também, né? Que estava um espaço sem ser utilizado. Então a gente começou a aproveitar esse espaço para enfeitar também a frente da loja, né? Para servir como ponto de referência. Há 10 anos, eles plantaram a primeira árvore, este jatobá. Hoje já são cerca de 90 plantas. Nós começamos, aí vieram perguntar como a gente fazia, a gente começa a distribuir mudas. A gente tem um pequeno viveiro de muda, coisa pequena, então a gente vai passando para outras pessoas. Quem quer, a gente... E tem as pessoas que fornecem para a gente também ver o trabalho, gostaram e vem trazer mais mudas de variedades, né? Que tipo de árvores tem aqui? 99% é tudo frutífera. Aí varia um monte de tipo de fruta. Segundo o André, a vista ficou mais bonita. Além disso, é possível consumir as frutas e até mesmo fazer sucos para a família. As pessoas que passam pelo local também podem levar o que quiserem. Trabalho, porque a gente tem que molhar, tem que adubar. Mas é uma coisa que eu acho que tem recompensa. Vai ficar aí para as gerações futuras. Para a geração futura e para as aves da cidade, né? São as árvores frutíferas. Então o mais importante é isso. De acordo com seu Sebastião, alguns vizinhos também contribuem com a arborização das margens do córrego. Mas para ele, essa participação deveria aumentar. Eu gostaria que eles continuassem plantando também, para ficar bonito. Uma coisa que a gente começou e ter prosseguimento, né? Muito bem, hein? Bela iniciativa, né? Iniciativa, de parabéns aos comerciantes, de uma atitude altruísta e tão nobre. E entendo, Eduardo Bispo, que a prefeitura deveria abraçar essa ideia, que essa ideia é ótima. E tudo que é ótimo a prefeitura deveria abraçar. Fazer um replantio dessas plantas frutíferas ou apenas de flores, em todo o córrego Constantino e outros córregos que se fazem presentes aí, com as vias asfaltadas. E nós temos visto em São Paulo, no Rio Pinheiros, às margens do Rio Pinheiros, a prefeitura está fazendo todo esse serviço de ajardinamento. Então lá você vê pássaros, você vê lá animais nadando no Rio Pinheiros, e as crianças brincando. Isso é muito bom, muito nobre. A prefeitura devia abraçar essa ideia. Fica aqui uma sugestão a quem de direito, no setor competente da prefeitura, para abraçar esta ideia e fazer o plantio por conta da prefeitura, do poder público, às margens do Constantino. Ou então, se as pessoas se sentirem motivadas no sentido de realizarem um projeto como esses 2 comerciantes,
a prefeitura poderia fornecer as mudas, Exatamente, né? Cada um porque- planta na frente da sua casa, na beira dos rios, Exatamente, né? porque lá nós temos conhecimento que a prefeitura tem um viveiro de mudas para isso mesmo, para distribuição gratuita a quem quiser fazer o plantio dessas plantas. Deveria, então, convocar quem quiser, não é? De livre, espontânea vontade, e distribuir essas plantas para o plantio e arborização do Ribeirão Constantino. Você vai ver daqui a pouco os principais acontecimentos do esporte amador com Fábio Leme. O Leme Notícias volta em instantes, não saia daí. A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo registrou uma queda de 50% nos casos de dengue até outubro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo dados oficiais, foram 40.400 casos registrados até outubro do ano passado, contra 20.200 no mesmo período deste ano. Em Campinas foram registrados 1.500 casos de dengue o ano passado, contra 451 neste ano. Em São Carlos, 48 casos o ano passado, 29 este ano. Apesar da queda dos registros de dengue, a chegada do calor e das chuvas já deixa as autoridades da saúde em alerta. No Espírito Santo e no norte e leste de Minas, o sol aparece com muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva à tarde e à noite. Nas outras áreas, a previsão é de sol, com ligeiro aumento de nuvens à tarde. Calor e nada de chuva. Confira aí como fica o tempo amanhã em Leme. A terça-feira será de sol com algumas nuvens. A probabilidade de chuva é de apenas 10%. O índice pluviométrico estimado é de 1 milímetro. A temperatura pode variar entre a mínima de 17 e a máxima de 34 graus. E daqui a pouco você acompanha ao vivo aqui na TV Leme a transmissão direta da nossa Câmara Municipal, que hoje tem uma sessão atípica, uma sessão que vai julgar ou que vai montar a comissão processante, que vai julgar, ou melhor dizendo, a questão do prefeito Geraldo Macarenco, que foi pedida a semana passada pelo Paulo Blaschi no que diz respeito à sua cassação. Hoje a Câmara decidirá se esse processo se arquiva ou vai em frente. Daqui a pouco, ao vivo, aqui na TV Leme. Os principais acontecimentos do esporte no final de semana, você fica por dentro agora, com o professor Fábio Leme. E aí, Fábio, tudo bem? Tudo bem, Bispo? Tudo em ordem? Tudo ótimo, né? Quantos motociclistas no nosso encontro aí? A Enduro de Leme aqui, nós recebemos 107 pilotos. Esse número é um número respeitável? É um número respeitável, mesmo porque nós tivemos uma preparação para essa prova de apenas uma semana. Então, o pessoal gostou da região, tudo, e realmente acho que para a próxima prova, que é o tópico de todas as etapas, eu creio que a gente vai receber em torno de 190, 180 pilotos. Próxima prova é quando? Agora está marcado para o ano que vem. O ano que vem. Março, em torno de março. Muito bem. E agora, para esporte mesmo, nós temos aqui hoje o Decinho, que vai falar sobre o bicicross aqui, que participou da final do Brasileiro, que depois nós vamos bater um papo, certo, Decinho? É. Mas vamos para as principais aqui do esporte. O Campeonato Regional de Salto foi sábado na cidade de São João da Boa Vista, válido pela etapa da ABIR, e Felipe Capeiro, o garoto que já esteve aqui com a gente batendo um papo, participou da categoria estreante D, mas não conseguiu nessa etapa uma bela participação e não classificou-se. Ele competiu com mais de 30 participantes, mas ele deixou mesmo agora para a última etapa, que vai ser em Rio Claro no dia 22/11, no sábado. A Liga Lemense de Futebol teve grandes surpresas.
porque os dois primeiros da classificação, no qual terminaram a primeira a Casa Muniz e em segundo a Santa Rita Cremácio, perderam seus jogos nessa fase de semifinal. Foram o seguinte: a Livraria Jurídica venceu a Casa Muniz por 2-1 e o Milionários venceu a Santa Rita Cremácio por 2-0, tirando aquela hegemonia, aquela invencibilidade que essas duas equipes tinham. Realmente agora eles vão ter que lutar muito, que vai ser o próximo jogo no final de semana, no estádio Eugênio Delay, não vai ser no Brunão, e eu vou dizer o porquê que não vai ser no Brunão, logo mais, aguarde aí. E a Casa Muniz vai jogar, mesmo perdendo por 2-1, joga por 1-0. E a Santa Rita Cremácio tem que vencer por 2-0 para chegar à final. Bicicross foi a final do Brasileiro em Paulínia e o piloto Décio Visotti, que terminou em segundo lugar, depois vai falar para a gente aqui mais sobre essa prova lá na cidade de Paulínia. Já a equipe de bicicross de Leme, que teve a sua última participação na cidade de Várzea Paulista, teve também os destaques do piloto Tambolim e o Fernando. A final do Paulista vai ser em Indaiatuba, no dia 23/11, e a final do Regional, que é feita lá na cidade de Paulínia, vai ser dia 30/11. A equipe de Leme está no Regional em segundo lugar e, pelo que eu tive na conversa com o Pavan, ele realmente vai tentar segurar essa posição lá no Regional de Paulínia. Segunda Copa Integração de Futsal, 8 equipes estão classificadas para a próxima fase. A Casa Muniz B, Vista Alegre, Ipanema, Casa Sônia, New Age, TMP, Reale e Santa Rita Cremasco. Essa semana classificam-se mais 8 com os jogos dessa segunda-feira, que serão Salgueiro versus Furacão A, Lanchonete Heroíse versus Juventus e Blackbird versus Bicicletaria Lemense A. Dessa semana vão ser mais 8 para seguir a próxima fase. Copa São Paulo, daqui a 20 dias, a vistoria será feita no Bruno Lazzarini, o qual os trabalhos já estão sendo preparados para que o campo esteja perfeito, as arquibancadas e os banheiros. Esse é o motivo pelo qual a Liga Lemense não vai poder fazer essa fase agora das semifinais dos jogos dela, vai ter que passar para o Eugênio Delay. Então, para se realizar a Copa São Paulo, realmente o Brunão vai ter que sofrer algumas modificações no sentido de que a grama esteja melhor adaptada para esse tipo de campeonato, para esse tipo de Copa. E também para a recepção das equipes, certo? Vai ter que ter uma melhora na infraestrutura do Brunão. Então, agora já estão sendo preparados todos esses pedidos para que daqui 20 dias o representante da federação venha e realize a sua vistoria. Olimpíada Colegial do Estado de São Paulo. Foram realizados durante a semana toda jogos na categoria pré-mirim, válida pelo Polo 2. O Polo 2 são os 3 polos representantes da Delegacia de Ensino de Pirassununga. A modalidade em disputa foi voleibol feminino e futsal masculino. As escolas que participaram desta competição aqui de Leme foram Altimira Pink, Custódio Anjo de Lima, Valdemar Ferreira e Maria Joaquina. Os classificados vão passar para a fase regional, onde irão jogar com as escolas de Araras, Pirassununga e Conchal, que se classificaram nos outros polos. E falando da quinta etapa da Copa das Montanhas, que foi realizada sábado e domingo aqui em Leme, foram mais de 100 pilotos participando num percurso de 40 quilômetros e 3 especiais. O destaque ficou com Marcos Altoé, terceiro lugar na categoria nacional 4 tempos, Fernando Capello, que ficou em quarto lugar na importadas 4 tempos, Rodrigo Mancini, que participou também dessa categoria nacional 4 tempos, ficou em sexto lugar, Fabiano Rego, da mesma categoria, ficou em 11º e o Paulo Miguel ficou em 14º. Essa prova teve um destaque maior pelo número de participantes, no qual muitas pessoas não tinham conhecimento de como que era esse evento, essa Copa das Montanhas, e o brilho da Copa realmente foi a subida no Morro do Cristo, que deixou muito piloto para trás, muito piloto caiu, muito piloto subiu, mas pelo final de tudo, realmente todos os pilotos conseguiram terminar essa prova, que foi assim um marco para a cidade de Leme, e é que ela entrou no calendário a partir de agora do Enduro do campeonato estadual. A prova já tem a sua data prévia para março do ano que vem, pelo que o pessoal assim comentou dessa prova aí, realmente foi uma das etapas mais gostosas, mas das etapas mais de alta velocidade que teve. Os pilotos
aprovaram o percurso. E realmente eu acho que o destaque também vai ser dado para o piloto do Marco Altoé, que parado há vários anos, que ele que era um piloto de motocross, voltou na ativa, pegou sua moto e conquistou o 3º lugar. Realmente foi uma prova belíssima, onde a saída e a chegada foi realizada dentro da cidade de Leme e sem nenhum problema de algazarra, sem nenhum problema, uma prova que percorreu otimamente bem. Tá de parabéns ao pessoal que participou e realmente agora é só aguardar a próxima prova. E agora nós vamos bater um papo com o Decinho, certo? E antes de falar com o Decinho, nós temos aqui, Bispo, 2 camisetas aí. Então tá aqui, ó, são 2 camisetas que nós ganhamos. Uma é igual a essa do Enduro, no qual a primeira pessoa que ligar aqui pro Notícias do 35543660. O telefone é, Bispo? 35543660. Primeiro que ligar, leva essa. Leva essa camiseta aqui, que é igual a essa do Enduro. E o segundo que ligar vai levar essa que foi camiseta. Um dos patrocinadores. Os patrocinadores da MA Motos. Muito bem. Então é só ligar. É só aguardar. O primeiro que ligar leva essa camiseta. E o segundo que ligar leva outra camiseta que está aqui. E nós só vamos aguardar. Enquanto isso, né, Decinho? Nós vamos bater um papo aqui e falar sobre essa grande colocação que você teve no Campeonato Brasileiro, que foi o 2º colocado na categoria Master. Da BMX? BMX. Okay. BMX. Então diz para nós, Décio, você que já participou de campeonatos do exterior, já esteve participando lá nos Estados Unidos de várias etapas, e diz para nós agora, primeiro, o que você achou dessa prova que você fez, visto que você participou uma prova só e conquistou o 2º lugar? Isso, boa noite, pessoal. Exatamente, eu participei só de uma etapa. A primeira etapa aconteceu no Sul, no Rio Grande do Sul, São Leopoldo. A segunda etapa foi no Rio Grande do Norte. E a última etapa foi aqui em Paulínia. Foi a única etapa que eu participei. Isso atrapalhou um pouco por falta de patrocinador, né? Eu perdi uma das etapas porque eu não estava aqui, na verdade. E as outras também é um pouco longe, né, do Rio Grande do Norte. É meio complicado e realmente patrocínio sempre é bom, né? Mas isso aí a gente é uma eterna dificuldade aqui em Leme, né, Bispo? Isso aqui para nós é... E diz para nós, quantos pilotos tinham participando dessa etapa em Paulínia? Em torno de 350 pilotos, dividido em várias categorias. Em várias categorias. E tinha pilotos da onde que nós estávamos conversando lá, você falou que tinha pilotos do Norte. Isso, a maior delegação é do estado de São Paulo mesmo, tá? Hoje o maior número de pilotos é do estado de São Paulo. Aí tinha pilotos do estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, de Minas, de Goiás, Rio Grande do Norte, Paraíba, do Rio de Janeiro. E acho que só isso. E fala pra mim, pra você chegar nessa final, porque você tem, para conquistar esse 2º lugar, você passa por classificatórias, certo? E para chegar nessa final, participar da final, e aí sim você tem a sua colocação. Diz pra nós como que foi, desde o início, assim, as primeiras classificatórias. Para quem não entende muito bem, o bicicross funciona da seguinte maneira. O bicicross é uma pista como se fosse de motocross, um pouco menor, com rampas e paredões, que a gente chama, né? E, então correm 8 pilotos cada vez, você corre 3 vezes. Então, se você pega em primeiro, é 1 ponto, em terceiro, 3 pontos. A soma das 3 classificatórias, você tem que fazer 12 ou menos pontos. Aí você passa para uma classificatória seguinte, que você corre uma vez só e tem que ficar até 4º lugar. Quer dizer, entre 8, os 4 classificam e os 4 últimos caem fora. Então, houveram 3 baterias classificatórias, uma semifinal e a final, onde afunilam os 8 melhores pilotos apenas. Né? Só para esclarecer, antes dessa de Paulínia, teve uma prova no Rio Grande do Sul, uma outra no Rio Grande do Norte. Isso. Né? E quando não participa, não leva punição, nada? Não, só deixa de marcar ponto. Só não marca ponto. Exato. Aí você pode entrar no decorrer do campeonato, Isso. independente de participar de todas as provas ou não? Pode. Só leva desvantagem, né? Já entra com menos pontos no caso, né? Para quem quer seguir no campeonato, para quem quer conquistar, por exemplo, um campeonato brasileiro, não só da etapa, realmente fica muito difícil ele perder uma dessas cidades, né? Quantas provas são durante o ano?
Foram 3 provas. Esse uma em ano. cada, exatamente. São Mas 3 etapas. Então, mas ao todo, no ano todo, quantas provas são? Do brasileiro são 3. São 3? Do paulista são 8. Aí cada pista faz cada cidade faz um campeonato regional. Então no estado de São Paulo tem vários campeonatos regionais. Né? Então. E fala pra gente aí, sobre a pista em si. O que você que já participou de provas no exterior, o que você fala pra gente? O que tá a pista nossa aqui do Brasil? O que falta? O que tá bom? O que tá ruim? O que precisa? Na verdade, a história começou bem lá atrás, né? Eu comecei quando eu tinha 16 anos, hoje eu tenho vários anos de bicicross e já corri campeonato paulista, mineiro, regional, sul brasileiro, sul-americano, continental, campeonato americano, estadual de Flórida, da Geórgia, mundial, já corri todos os campeonatos que podem existir na Terra. E ao longo desse tempo eu venho vendo o desenvolvimento das pistas, né? Então, cada vez elas vêm evoluindo, as bicicletas vêm se tornando mais leves, resistentes e mais rápidas. E as pistas vêm ficando com um grau de dificuldade cada vez maior. Então, hoje, o nível de dificuldade 1 do bicicross é nos Estados Unidos. Todos os melhores pilotos do mundo vão correr nos Estados Unidos, moram e correm lá porque é onde gira mais mídia, vamos dizer. E as pistas daqui são boas pistas, são muito boas, mas estão um pouco diferentes ainda das pistas dos Estados Unidos. Lá as pistas têm rampas, vamos dizer, obstáculos muito grandes, porém não tão perigosos, né? Então o pessoal aqui, agora que está entrando essa nova metodologia de fazer obstáculo grande, porém ainda não estão bem delineados, né? As rampas estão um pouco perigosas. Mas, enfim, a pista está lá, é igual para todos. Né? Daí tem que participar, né? Isso não tem como. E fala pra gente, aqui em Leme, o que você fala do bicicross nosso aqui em Leme? Hoje nós temos aqui em Leme o Clube Lemense de Bicicross, né? Foi fundado no começo do ano. O ano passado havia alguns pilotos, porém não tinha um clube formado. As corridas eram feitas, os pilotos participavam de corridas através de outros clubes, né? Então, hoje o Clube de Leme deve ter em torno de 12 ou 13 pilotos. O nível dos pilotos vem crescendo, tá? Nós começamos do básico mesmo, vem crescendo e vem mostrando resultado nas corridas e promete um futuro. Decinho, pro ano que vem, qual é a sua meta pro ano que vem? O ano que vem eu quero tentar ganhar o brasileiro. Ganhar o brasileiro? Tem que participar de todas. Vai ter que participar de todas. E fala pra mim, qual é a próxima prova que você tem para realizar? A final do Paulista, dia 23 de novembro. Dia 23 de novembro, na cidade de Indaiatuba. Isso. E a outra? Daí, eu acho que finaliza, né? Tem aquela regional, você vai participar? Isso, de Paulista. Eu não tô no campeonato. Corri uma etapa só, não tô no campeonato. Mas não vai nem participar? Não. Então, Decinho, muito obrigado, tá, de ter batido esse papo com a gente aqui. Eu sei que foi tudo meio rápido, mas eu acho que vamos aguardar e as próximas provas que você tiver aí, você entra em contato com a gente que nós estaremos aqui. E teve algum patrocinador? Não. Tá indo, o rapaz está indo. Tá indo na unha. Coragem, esse aí. O esporte tem disso também. Correto? Então, bispo, é isso aí. Falou então. Um abração, obrigado também. Você que agradeço. Sucesso aí, viu? Obrigado. E o Leme Notícias termina aqui. A seguir você fica com o Esporte Show. Nós voltamos amanhã. Até lá. Ok, tá ótimo. Estamos começando mais um Leme Notícias. Confira os destaques desta edição. Polícia prende quadrilha lemense que roubava em Pirassununga. Pedido de denúncia contra Macarenco é arquivado na Câmara.
8 deputados se tornam inelegíveis por decisão do TRE. Aposentados têm até o dia 20 para pedir revisão de benefício. Garota de São Carlos morre em show do KLB. População só confia na imprensa, na igreja e na presidência da República. A ação da maioridade penal é defendida pela maioria da população. Polícia registra mais uma tentativa de suicídio na cidade. Quarta-feira, 11 de novembro, estas e outras notícias você acompanha em instantes, logo após o intervalo. Não saia daí. Quadrilha que agia em Leme e cidades da região foi desmantelada pela polícia local. 2 casas no bairro Isabel Cristina serviam de depósito para os objetos roubados. Através de uma denúncia anônima, a polícia teve a informação de que um indivíduo estaria guardando uma moto roubada em uma casa no bairro. Os policiais militares receberam informação de que o indivíduo, conhecido por Rony, estava com uma motocicleta produto de furto e assim diligenciaram na casa dele, onde encontraram a motocicleta, porém ele não estava. Como é um indivíduo conhecido nos meios policiais, eles desconfiaram do local onde ele poderia estar e assim conseguiram localizá-lo e em poder do mesmo estava a chave daquela motocicleta encontrada na residência dele. A moto havia sido furtada no último dia 7 na cidade de Pirassununga. Durante ainda a manhã de hoje, a polícia notou uma movimentação estranha em uma casa próxima ao local. Ao realizarem uma nova batida, constataram que haviam mais produtos de furto pertencentes à mesma quadrilha. Todos foram para o 2º Distrito Policial e os produtos recolhidos. Nós autuamos Rony Nascimento Pereira pelo delito de receptação e ele foi recolhido na cadeia local. Uma das vítimas, o representante comercial Mário Antônio Barbosa, reconheceu sua moto e sua bicicleta. A gente estava dormindo, né? E eu não vi nada. Quando eu levantei pela manhã para ir à padaria, que eu deparei, que eu não estava sem a moto, sem a bicicleta, sem os capacetes, né? Eles arrombaram o cadeado do meu portão é eletrônico, abriram, retiraram o bem de dentro do meu terraço e deixaram o portão fechado, né? E nesse mesmo dia, eu moro vizinho de um dentista, Dr. Oswaldo Canônico, também adentraram na casa dele e furtaram, arrancaram o vidro traseiro do carro dele e subtraíram um toca-CD também. E esse vagabundo também deve estar com o CD dele. Havia um adolescente na residência, que é o morador da casa, e ele confessou ter furtado esses objetos naquela cidade. 2 vítimas já compareceram no distrito, reconheceram os objetos e estamos aguardando o proprietário do tacógrafo. Desta forma, conseguimos identificar então indivíduos de Leme que estariam praticando furtos na cidade de Pirassununga. O menor DAF, 16 anos, assumiu a autoria dos furtos e apenas um integrante da quadrilha, o Rony Nascimento Pereira, 25 anos, foi preso por receptação. Está aí a questão da maioridade, 16 anos, que inclusive é objeto de matéria nossa aqui. O rapaz de 16 anos assume tudo, está todo mundo livre, só um que foi enjaulado. É bonito, né? Agora, o certo era pegar esse vagabundo aí que anda roubando as casas de Leme? Pirassununga? Não, mas Leme também, né? Algumas só. Arrebanhar todos os pertences roubados e fazer comer na marra, cano de motocicleta, roda, raio, pneu e quebrar no pau. É evidente que isso é só um tipo da gente se expressar, porque evidentemente que a polícia não pode fazer isso, porque essa turma dos direitos humanos também, que deveria fazer eles comer pedaços de cano, roda, aro de motocicleta, não deixam que isso aconteça. Mas parabéns à polícia pela apreensão, pela desmantelada aí
desmantelamento da quadrilha, que dia menos dia a polícia vai recolhendo. Mas não sei o que acontece, rapaz. Passa 2, 3 meses, a polícia faz o papel dela, mas parece-me que a justiça não faz por completo. Porque a gente às vezes fica sabendo aí, lendo notícia aqui de fulano, que bandido que a gente conhece, foi preso e passa 2, 3 meses, você vê o desgraçado na rua. Eu tenho muita pena, porque tudo que é comprado dentro de uma residência é com muito sacrifício e, além do mais, é comprar com muito amor, né? Se, às vezes a pessoa compra para servir um filho que está pedindo há tantos anos, a que ele consegue comprar, chega um ordinário desse e limpa, faz o rapa. Não sei, se não começar a quebrar no pau e na bala, não vai ter jeito, sinceramente. Mais uma tentativa de suicídio na cidade. O fato aconteceu no Jardim das Palmeiras. Reginaldo Francisco, de 37 anos, desempregado, ingeriu vários comprimidos de Gardenal com cachaça. Foi socorrido e levado ao PS da Santa Casa. A adolescente Daniela Aparecida Rodrigues da Silva, 14 anos, morreu no domingo à tarde durante um show do KLB em São Carlos. Segundo a polícia, ela teria passado mal no início do show e acabou desmaiando. Ela foi levada de ambulância para a Santa Casa local, onde morreu. O médico legista Paulo Sérgio Antunes, que fez o exame necroscópico, disse que Daniela morreu por afogamento. Segundo o médico, foi encontrada grande quantidade de água nos pulmões e no estômago da garota. Ela pode ter passado mal, desmaiado, e o líquido que estava em seu estômago acabou se alojando nos pulmões. Você vai ver no próximo bloco. Aposentados que recebem mais que o mínimo têm até o próximo dia 20 para dar entrada ao processo de revisão de benefício. Não saia daí. Termina no próximo dia 20 o prazo para os aposentados requererem na Justiça a revisão de seus benefícios pagos pelo INSS. A corrida aos postos tem sido em grande escala. Os aposentados que sempre receberam mais do que o mínimo têm até o próximo dia 20 para dar entrada no processo de revisão do benefício junto aos juizados especiais federais. Cristina, como é que está o movimento aqui na agência? O que é que os segurados estão vindo buscar aqui? O movimento aqui na agência está um pouco grande porque os segurados todos estão comparecendo aqui para buscar a carta de concessão e a memória de cálculo. Mas a gente gostaria de lembrar que nem todos os casos são necessários vir buscar esse papel e também que o INSS já entrou em contato com o Juizado Especial Federal em São Paulo e que qualquer coisa o próprio juizado vai solicitar ao INSS esses documentos. Portanto, o segurado pode dar entrada sem essa documentação. Como é que o segurado deve proceder para dar entrada ao pedido de revisão? Para dar entrada no pedido de revisão não é aqui nas agências do INSS. Ele vai ter que comparecer a um juizado especial federal aqui mais próximo nós temos em São Paulo. Mas ou então ele deve procurar a associação de aposentados ou mesmo se ele tiver um advogado de sua confiança, porque isso ele vai dar entrada judicialmente, não é administrativamente. E quanto aos aposentados aí com mais de 90 anos, como é que eles devem proceder agora? O bloqueio do pagamento deles foi suspenso pelo Ministério da Previdência Social. Então, eles podem ficar tranquilos que o pagamento vai estar no banco normalmente no dia do pagamento. Mas aquele que tiver nessa faixa, que for um idoso com mais de 90 anos e tiver o benefício há mais de 30 anos, ele deve pedir para um familiar dele procurar aqui o INSS, solicitar informações e aí nós vamos pedir a documentação necessária, porque nós estamos com o nosso cadastro defasado. Então, nós vamos precisar de documento de identidade, CPF, vários outros documentos que a gente já faz uma relação para o familiar e também depois nós vamos solicitar a presença dele aqui. Se ele não puder se locomover até a agência da Previdência Social, nós vamos encaminhar um funcionário que vai até a residência dele para identificá-lo. Obrigada, Cristina. Mariana Facioli para o Leme Notícias.
Ficou mais esclarecido aí, que as pessoas acham que o INPS é que vai resolver a parada, não é. O INPS vai oferecer apenas esses documentos, depois a justiça é que vai, né, decidir. Mas em todo caso, dia 20 acaba o prazo. E quanto os idosos de 90 anos... isso aí já foi... Agora tá... Essa seria a medida que deveria ser tomada inicialmente. Certo? Não um ministro aí, pensa que é dono do mundo agora, chega aí e manda esse pessoal todo se locomover até as agendas do INSS para prestar conta. Aliás, o número é muito pequeno no Brasil. 100 e poucos mil, né? 105 mil. Não podia usar um critério igualzinho o IBGE usa para levantar o censo? Contratar o quê? Contratar aqui em Leme, acho que não ultrapassa, sei lá. Contrata meia dúzia de moços aí e manda ele ter a residência, né? Constatar, sei lá, agora tá... Você vê, não é... Às vezes o pessoal tem mania de blasfemiar contra os funcionários do INSS e eles não têm culpa nenhuma. Você viu que é um atendimento até muito educado, mas que segue normas, né? Superior. Agora acho que está meio esclarecido. E quanto ao outro caso aí, também. O TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, declarou inelegíveis por 3 anos 6 deputados federais e 2 estaduais. São eles os deputados federais Walter Feldman, do PSDB, Ângela Guadanin, do PT, Roberto Gouveia, do PT, Arlindo Chinalha, do PT, Jamil Murad, do PCdoB e José Aristodemo Pinotti, do PMDB. Os 2 estaduais são Pedro Tobias, do PSDB, e Fausto Figueira, do PT. Todos eles poderão recorrer à decisão. Os 3 anos são contados a partir de outubro de 2002. Acontece que durante a campanha eleitoral, os deputados foram alvo de reportagem do jornal Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que fez publicidade dos candidatos. Uma bela bomba, hein? Principalmente no que diz respeito ao candidato do PMDB, o Pinotti, que estava aí com pretensões ao governo do Estado aí. Eu posso falar para você o que eu acho disso aqui? Também não vai dar nada. Uma palhaçada. Não. Eu conheço a maioria dos deputados aqui. A maioria dos que eu conheço são médicos. Eles... Acho que todos são médicos aí. Pinotti, Feldman, não, Pinotti o Feldman tem um do PT aqui, o Chinaga parece que é também. Todos médicos, né? Isso aí é uma cortesia, às vezes, que o próprio conselho, é um conselho muito bem estruturado no Brasil, e fez alguma matéria sobre eles. Que coincidiu na época da campanha, o que é proibido. Você pegar um Walter Feldman, que foi presidente, chefe da Casa Civil do governo, presidente da Assembleia, vereador em São Paulo, deputado estadual por vários mandatos, que ele ia se meter a pôr uma publicidade dele no jornalzinho do CRM? Não, acho que não. Então, tem muro em Leme até hoje escrito, pô, que a lei diz que tem que ser apagado, não é? Tem um monte, tem milhares. Pesquisa da OAB mostra que de 7 instituições avaliadas, os maiores índices de confiança são da Igreja, Imprensa e Presidência da República. O Legislativo e o Judiciário estão com a credibilidade em baixa. Os 2 poderes estão entre as instituições com o menor índice de confiança junto à população brasileira, enquanto a Igreja e a Imprensa aparecem com os segmentos de maior confiabilidade. A sondagem foi feita pelo Instituto Toledo e Associados em 16 capitais do país. O Congresso Nacional ficou em último lugar no ranking. Para 35% dos entrevistados, a principal razão para a baixa credibilidade do Judiciário é o envolvimento de juízes em escândalos de lavagem de dinheiro, corrupção e tráfico de drogas. Outros 27% apresentaram como motivo a sensação de que a justiça privilegia os ricos. O levantamento foi feito com 1.700 pessoas entre os dias 10 e 26 de setembro. Eu achei engraçado aí que confia na Igreja, na Imprensa e na Presidência da República. O resto, velho. Olha, é até duro comentar um negócio desse aqui. Você pega o poder que
mais deveria ser receber crédito da população brasileira seria o legislativo, porque são eleitos para representar o povo, não é? O judiciário, a gente está acompanhando aí e vê que existe caso, mas são muito poucos para detonar o Poder Judiciário, certo? Para defamar do jeito que se fala do Poder Judiciário. Na minha existência toda, que eu tomo conhecimento público assim, não mais do que meia dúzia de casos, certo? Mas de deputado, ministro e presidente da República, desde que eu nasci eu escuto falar, certo? Tanto é que o Congresso é o último do ranking, né? Agora, o povo também, é bom que o povo brasileiro vai aprendendo, precisa aprender a votar, precisa analisar para votar, não é porque você vai cumprir sua obrigação, lá cumpre em branco, às vezes fica mais bonito, pô. Você vota em quem você não conhece. Estou falando os menos esclarecidos. Os esclarecidos normalmente acompanham pela grande imprensa o comportamento de certos deputados federais, estaduais, vereadores. Mas precisa tomar cuidado. Tem gente aí sendo reeleita aí 4, 5, 6 mandatos e sempre envolvido no meio de escândalo. Então, pouco tem que se comentar, né? Aí vem aquele ditado que desde antes de Cristo, lá cada povo tem o governo que merece. Eleito pelo povo, pô. Recentemente, o Congresso reduziu a maioridade civil de 21 para 18 anos. Uma pesquisa encomendada pela OAB revela que 89% da população defende a maioridade aos 16 anos. A redução da maioridade penal de 18 para 16 anos é defendida por 89% da população, segundo indica uma pesquisa encomendada pela OAB. Mais da metade dos entrevistados, 52%, se disse favorável à pena de mortes para crimes hediondos. Segundo o estudo, para 74% das pessoas, apenas os pobres, negros e prostitutas são presos no Brasil. Para os entrevistados, o juiz é o profissional mais valorizado para assegurar a justiça no país. 92% dos entrevistados disseram acreditar que a credibilidade do judiciário é afetada por denúncias de corrupção, como as que envolveram o juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto e a venda de sentenças por juízes federais em São Paulo. A pesquisa foi feita com 1.700 pessoas das classes A, B, C e D em 16 capitais das 5 regiões do país entre os dias 10 e 26 de setembro deste ano. Os entrevistados responderam questões sobre a imagem do Poder Judiciário, incluindo os advogados, o Ministério Público e os juízes. A senhora acha que a maioridade penal deveria reduzir de 18 para 16 anos? Sim, eu acho que sim. Por quê? Para ajudar um pouco essa criminalidade que está muito, né? Então, porque eles acham que eles são só com 18 anos que eles vão ser presos, vão ser punidos, eles aproveitam da idade, né? Então, eles têm que assumir já menores, quanto menores, mais rápido, a gente tem que mexer nisso quanto antes. Sou a favor, sim. Porque eu acho o seguinte, quem tem direito de tirar carta, tem o direito de ser preso também, tem que ter direito de ser responsável também. E eu acho o seguinte, se a pessoa já tem cabeça para fazer certas coisas, tem direito de ser preso também. Eu sou a favor, sim, porque a pessoa, se ela aprontou já com 16 anos, ela tem que pagar pelo crime que ela fez, né? Pelo menos assim a pessoa pensa antes de fazer alguma coisa errada, né? Pelo menos ela já sabe que ela tem que pagar pelo que ela fez. Com certeza, porque eu acho que o menor de 16 anos ele tem que responder, sabe? A partir de 16, quer dizer que ele pode cometer o crime e não pode cumprir. Ele tem que responder pelo que ele fez, pelos atos dele. Muito bem, você é favorável, né? Mas, sem dúvida alguma. Aliás, daqui uns anos precisa baixar para 12 anos, porque já tem muita gente de 12 todo ano matando. acho que tinha que baixar um ano. Tem, até pegar no útero da mãe. Porque, não, virou para-choque. Virou para-choque de bandido. Você viu aí a primeira matéria do Estado Jornal. O que eles fazem? O de Joga o menor. 16 anos assumiu toda a Joga o menor, ele assume e o bandidão fica livre.
no tráfico de drogas que o menor está sendo muito usado. Agora o jovem ali estava comentando se ele pode tirar carta, não é bem tirar carta. Ele tem poderes para eleger de um vereador ao presidente da República com 16 anos, certo? Se bem que não é obrigatório votar, mas tem poderes de voto. Pode ir lá e votar e vale igual ao nosso. Eu acho que tem que começar mesmo e pegar doído. Agora, quanto ao resto, não sei o que tem que fazer. Pena de morte, muita gente, você viu que pena de morte é uma coisa que arrepia a gente, né? Muita gente, se você fizer uma pesquisa aí em nível de Brasil, acho que deve dar uns 90%. Mas devia ser uma câmara de gás, porque diz que morrer na câmara de gás é gostoso o cheiro. O cheiro conforta muito, cara. Ele cheira com uma satisfação e está morrendo, né? Devia ser no bujão de gás mesmo. Ergue e sorta na cabeça. Quando você pega um carrasco meio tirador de sarro, ele solta o bujão para pegar só de fianco na cabeça, para erguer e sortar de novo. Tá? Fica 3 horas torturando ele com um bujão de gás. Tem que matar na câmara de gás assim. Eu não sei, hoje eu acho que eu seria favorável à pena de morte. Só não sou, porque eu não gosto muito dos critérios e não confio muito na polícia brasileira. Não estou falando da polícia de Leme. Eu não confio muito nos moldes que a polícia age em termos de Brasil, porque facilmente pode se endereçar um inquérito policial para uma outra pessoa. Você vai ver daqui a pouco uma entrevista com o vereador Ademir Lopes sobre a sessão de ontem. Nós voltamos logo após o intervalo. Não saia daí. O ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, quer reduzir suas tarefas no Palácio do Planalto. Apontado como o ministro mais forte do governo Lula, ele sugeriu, em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a divisão da Casa Civil em 2 pastas. A Casa Civil ficaria responsável pela coordenação das ações de governo e outro cargo, com status de ministério, a ser criado ficaria então com a coordenação política. O titular desta pasta seria um parlamentar da confiança de Dirceu. Segundo fontes do Palácio do Planalto, Lula ainda resiste à ideia, mas vem sendo convencido pelo ministro a dividir a Casa Civil, uma vez que a ideia é enxugar o ministério. Eu nunca vi enxugar dividindo, já não vão ficar 2? Enxugar multiplicando, né? Já está cansado 10 meses. Não é, Zé Dirceu. A notícia diz que ele é o ministro mais forte do governo Lula. Eu já tenho uma outra ideia sobre esse ministro. Eu acho que ele é o ministro mais incompetente do governo Lula. E tem uma outra coisa. Ele deve estar cansado, mas não está dando conta, porque toda viagem que o presidente faz para o exterior, ele vai a tiracolo. Não é? E ele deve estar realmente cansado. Dá para o Neizinho dos Tesas fazer essa coisa aí, para vocês verem só. Né? Para o bispo. Você quer dividir, ele quer dividir mordomia. E outra coisa, você não tem nada que pôr gente de sua confiança, porque quem manda nos ministérios é o presidente da República. Você vê como é que começa as interferências, é algum cupincha dele que ficou fora, porque foi o governo que mais criou o ministério. Foi o que mais combatia o número de ministérios existentes. Hoje é o governo que mais tem ministro. E vai criar mais um. Então, esse pessoal, esse ministro Zé Dirceu aí, com todo o respeito pelo cargo de ministro que ele tem, mas para mim é um papagaio, ele só fala, ele não resolve nada. Ele é um papagaio não, papagaio é muito inteligente, ele é uma matraca dessas que chupa jabuticaba, aí como é que chama? Maritaca? Maritaca. Porque só fala. Você não faz nada, rapaz, você não ajudou nem seu presidente a acabar com o Fome Zero. Fome Zero não saiu do papel. Mais um ministério.
Bispão, Neizão, Ademir, esposa, não sei o que, e assim por diante, pagando isso aí, né? Porque nós pagamos, Éder. Faz sol e calor no leste e nordeste de Minas Gerais, no centro e norte do Rio de Janeiro e no centro-sul do Espírito Santo, com tempo seco e poucas nuvens. Nas outras áreas da região, o sol aparece com muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva à tarde e à noite. Uma nova frente fria se aproxima de São Paulo. Confira aí como vai ficar o tempo amanhã em Leme. A quarta-feira será de sol com nebulosidade variável e pancadas de chuva. A probabilidade de chuva é de 80% e o índice pluviométrico estimado de 2 milímetros. A temperatura vai variar entre a mínima de 21 e a máxima de 34 graus. Ontem aconteceu mais uma sessão ordinária na Câmara de Vereadores. O assunto mais quente da noite era a votação para a formação de uma comissão para analisar as denúncias do petista Paulo Blaschi contra o prefeito Geraldo Macarenco. Muita gente esteve presente e, em várias oportunidades, o presidente da casa, Gustavo Fagion, teve que suspender a sessão. Ao final, o pedido foi rejeitado por 11-5. E para falar conosco sobre este assunto, nós estamos recebendo o vereador Ademir Albano Lopes. Ademir, boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença, boa noite, viu? E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e falar sobre o assunto. Tá, como vocês viram, realmente foi uma sessão bastante agitada, né? Bastante agitada, né? O pessoal do PT fez questão de levar várias pessoas lá para tentar pressionar os vereadores a fazer o que eles queriam, mas prevaleceu o bom senso entre os vereadores e ver que não é bem da maneira que eles colocaram que é a verdade, né? Então nós entendemos lá na votação final, como você colocou, foi 11 votos a 5, e foi importante que foi avaliado, o processo foi avaliado pelos vereadores que ali estavam. Nós entendemos que houve realmente uma jogada política. Se você for fazer o levantamento, aproximadamente 6 meses atrás, a vereadora, olha como inverteu as coisas, a vereadora, que o normal seria entrar na Câmara, entrou lá no Judiciário, lá no Ministério Público. E ele, que é o candidato do PT à Prefeitura do ano que vem, ele fez o quê? Ele entrou na Câmara para quê? Fazer barulho. Simplesmente ele protocolou isso aí, esse pedido, e uma hora depois estava vendo a cidade distribuindo panfleto, quer dizer, falando do processo, não fazendo a campanha política dele, né? E depois, não se contentando com isso, distribuiu panfletos pela cidade toda, com o nome dele estampado, fotografia no jornal, tentando pressionar os vereadores. Mas eu até gostaria de dizer para ele, ontem não foi conturbado, eu preferi não usar a tribuna, porque já estava muito conturbado, então achei melhor, vou falar isso pessoalmente quando tiver oportunidade. Tem que ganhar a eleição trabalhando, não é denegrindo as imagens dos outros, o povo não gosta disso. Inclusive, tem casos aí que eu vi, pessoas que eu conheço, que falavam que votaria no PT, e depois disso aí falou, agora começa a política, começa a palhaçada, um querendo derrubar o outro. Falou, e no fim, o pessoal, para a mente do pessoal, é todo mundo igual, infelizmente, né, Bispo? Ademir, nós temos inclusive imagens de ontem, que inclusive a TV transmitiu ao vivo a sessão de ontem, mas, segundo algumas pessoas com quem eu conversei, o pronunciamento da vereadora Bel Parolin, numa das oportunidades lá, pedia que ela gostaria que explicasse o valor do que foi gasto, quanto custou cada coisa, como é que foi gasto. E me parece que isso ficou meio vago lá, os vereadores da situação, ou aqueles que porventura deveriam fazer a explicação, não fizeram. E ficou essa dúvida lá. Qual é o seu entendimento com relação a isso aí? O que ocorre é que a Lei 8.666/93, que é a Lei de Licitações, ela fala sobre o valor global. Ela não fala que você tem que colocar... não especifica. Isso, não especifica, é o valor global. E o que ocorreu? Ele fez, em cima do valor global, isso inclui os 310 computadores, as mesas para os computadores. Não é só o computador, a CPU, que nem foi falado lá, que 1.110. Eu duvido, se alguém me falar que tem um computador novo, de última geração... É o que falaram também, isso, é muito barato, né? Muito barato. Você vai pegar um computador novinho, completo, com impressora, a CPU, com teclado, visor, tudo, impossível você pagar esse valor. Então, isso realmente foi um carnaval que eles fizeram. Tá? Inclusive, eu trouxe aqui, falando nesse valor, eu tenho aqui, trouxe, eu vou deixar com vocês se vocês quiserem, de repente eu nem precisasse, mas fiz questão para provar como realmente é cunho político que houve ontem. Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Sul, administrada pelo PT. Tá? A cópia do contrato. Isso foi inclusive dito ontem. Foi dito, né? Eu fiz questão de trazer para vocês, e se vocês quiserem eu vou deixar aqui com vocês. É a cópia do contrato de prestação de serviço técnico-pedagógico de projeto da informática educativa na rede municipal de ensino fundamental de Santa Bárbara do Sul, Rio Grande do Sul. Qual é a empresa? Valor?
Não é o mesmo valor, mas se você for dividir os valores aqui, está mais caro do que o de Leme. Está mais caro. A Infirma, empresa ITI, Instituto Tecnológico Aplicado à Informação. A empresa que estão dizendo, o ILEME, que não é idônea. Quem que assina? Responsável? Helder Rodrigues Zebral. Aqui o PT de Leme diz que essa pessoa aqui não poderia ter feito contrato com ela porque ela tem passagem pela polícia. Mas e a firma? Por que lá em Santa Bárbara do Sul, que é administrada pelo PT, pôde entrar? E são várias cidades, eu não sei exatamente quantas. Aproximadamente 30 cidades no estado de São Paulo. Só no estado de São Paulo? Só no estado de São Paulo. Fizeram e não teve problema. Eles alegaram também, como exemplo, Pirassununga. Pirassununga não foi por causa do contrato. Segundo consta, teria sido por falta da licitação. O prefeito de lá acreditou que não seria necessário fazer a licitação e o valor era necessário. Como ele infringe gravemente uma obrigação a fazer, foi baseada nesse sentido. Então são vários problemas aí que a gente entendeu que... E outra coisa, como foi falado, frisado, está sendo investigado pelo Ministério Público. Por que eles usaram essa artimanha? Eles fizeram 6 meses depois, agora. O que acontece? Uma vez aprovada, teria o prazo de 90 dias para decidir sobre a cassação do prefeito ou não. Dia 15 de dezembro começa o recesso, e isso ia estender até abril e maio. Quer dizer, e nisso aí você sabe que a Rádio PT, nós sabemos que existe aqui em Leme, ela ia ficar 4 meses falando mal do prefeito, mesmo não tendo certeza se realmente é verdade ou não, eles iam ficar esses 4 meses já entrando no período eleitoral. Então não precisa, qualquer pessoa não precisa ser muito inteligente para entender que foi uma jogada política deles. E nós, vereadores, nós não aceitamos isso. Então... O outro aspecto também que chama a atenção, com relação ao pagamento, me parece que existiam várias prestações, 24 prestações, foram pagas em 3, é isso mesmo? Não, as prestações foram pagas todas de acordo mesmo, eram prestações de R$ 1.150, tá? Deixa eu ver. Teria um desconto se pagasse à vista. Teria um desconto. Foi proposto. Não foi pago em 3 vezes, segundo o documento? Foi. 500, 500. Não foi. Foi em parcelas de R$ 1.150. Então está sendo pago isso aí? Não acabou? Acabou agora pelo que o prefeito... Tá acabando, então. Isso. Não, acabou o mês passado ou mês atrasado, se não me engano. Mas já foi quitado já. Tá? Então, está aqui o laboratório. Outra coisa que eles falam. Agora, a ITI não apresentou orçamento detalhado do custo unitário, que determinou o preço por laboratório. Tá? O objeto de contrato respectivo cronograma de implantação dentro do prazo de vigência, então previsto, demonstram claramente que o município planejou sabiamente sua execução, contemplando dentro dos exercícios que criou as despesas que suportaria. Porque os computadores, me parece, segundo o contrato, seriam em forma de doação. O que se pagaria era apenas o programa. Não tem isso também? Só o software. É só o software, os computadores não, porque os computadores viriam junto, acompanhariam só. Então, gratuitamente. Isso. E só esses programas? Só os programas. Eles fizeram de uma maneira lá que fizeram querendo jogar para as pessoas que os computadores. Mas em sã consciência, qual empresa vai doar 310 computadores para algum? É difícil. Quer dizer, de algum lado saiu. Esse preço está embutido, maquiado. Porque, se não me engano, no despacho, no caso Pirassununga, com o que aconteceu com o tratá-lo, o promotor público lá parece que disse que o programa custa R$400 em qualquer banca de jornal se acha. É mais ou menos isso? Isso não é o promotor que falou. Eles juntaram lá um laudo da Unicamp contestando que poderia ser pirata. Ah, sei. Tá? Mas você falar que o de lá é pirata e dizer que o daqui é... Quem anexou? O PT juntou um laudo na denúncia daqui, juntando um laudo de lá, feito pela Unicamp de lá. Mas o que está sendo investigado, que eles querem investigar, que é o de Leme, não é de Pirassununga. Então eles têm que provar que o de Leme é. Então, como é que um vereador também pode tomar certas decisões com papelada anexada em... Feito em outra cidade? Cada caso é um caso, né? Eu sou um cara, eu já fui vereador, presidente da Câmara, eu sou meio linha dura. Eu acho que quando um prefeito mete a mão em alguma coisa, ele tem que ir pro pau mesmo. Eu também penso assim. Você deve caçar. Agora, esse negócio, quando começa a chegar a véspera de eleição e começa esse oba-oba desgraçado aí, você sabe que nós já lemos essa notícia aí há muitos meses atrás, quando a vereadora deu entrada no Ministério Público. Não foi? Pô, estourou um monte de cidade por aí todo. Esse país aqui não tem polícia federal, não tem... Se os homens são tão bandidos, por isso que às vezes eu fico encucando. Como é que deixa proliferar desse jeito, né? Tomar essa dimensão, né? Agora também acho estranho chegar
Próximas eleições? É difícil, né? Eu acho que foi de uma infelicidade medonha. Usaram o Paulo Brasque para fazer isso. O futuro candidato protocolar. Devia ter usado outra pessoa, mas usaram ele intencionalmente, talvez até por falado isso, que segundo consta está tendo um problema lá para decidir quem será o candidato do PT à prefeitura. Talvez o inimigo acionou ele. Acionou e ele, talvez na emoção de fazer campanha, parece que realmente foi o que foi feito, tanto que ele começou a distribuir os panfletos, como eu falei, ele acabou entrando nessa. Eu acho que ele entrou numa roubada, particularmente. E até uma pergunta, seria, ele está, segundo consta, está lá na promotoria faz 6 meses, aproximadamente. Eu acredito, o crime é gravíssimo, se realmente for verdade. Por quê? Além dos crimes previstos, é a formação de quadrilha, porque envolve o prefeito, a professora Maria Olga também está incluída como secretária da época e mais funcionários. Então mas isso tem configura... até deputados federais envolvidos também, se for tudo verdade. Isso, se for tudo verdade. Então é um crime gravíssimo que dá, além dos outros, formação de quadrilha. Eu acredito, o promotor idôneo, como nós sabemos que é, será que nesse período aí, se ele visse que tivesse alguma coisa, ele não ia pedir a prisão preventiva ou suspensão das pessoas envolvidas no caso? Então, tudo isso leva a gente a crer que está sendo investigado, vamos, é isso nós cometemos a justiça. Faz aquele M, um exemplo, caso o prefeito, ele chegou à conclusão lá no Ministério Público que não foi nada disso. Aliás, eu acho até um erro, eu acho que tem que ser julgado ou por um ou pelo outro. Né? Essa questão aí é complicada. Né? Isso daí, isso é que nem aquele caso dos vereadores de Porto Ferreira, certo? Você vê que tem CPI no Congresso Nacional para analisar um negócio, ele faz parte do quadro policial de Leme. O município é a miniatura da pátria, rapaz. Ele tem todos os poderes, né, constituídos e a polícia é a mesma. Depois que estava tudo resolvido já em Porto Ferreira, os caras indiciados, presos, parece as gravatinhas de Brasília, de São Paulo, para fazer não é, esse negocinho que chama holofote. Fazer média. Então, se toma uma medida precipitada, eu imagino como eu acho que viria TV aqui em Leme até dos Estados Unidos. E outra, você vai concordar comigo, vocês filmaram ao vivo aí, pelo barulho que o PT fez, tinha muito pouca gente na Câmara. Eu achei que devia ter no mínimo umas 1000 pessoas, eles pararam pela cidade inteira os panfletos. Sinal é que o povo também não está crente nisso. Panfleto convocando o povo para reunião da sessão da Câmara. A postura de algumas pessoas que lá estavam, isso acompanhando pela televisão, no qual forçou o presidente a suspender a sessão 3, 4, 5 vezes, se eu não me engano, não era para se tomar uma atitude mais enérgica ali, de evacuar o presidente suspendeu a sessão por indisciplina. Pessoas que estavam ali, atrapalhando, né? Eu gosto muito do doutor Gustavo, mas eu acho que faltou um pouco de pulso na sessão. Eu até comentei com ele, nós estávamos de frente ali, como segundo vice-presidente na mesa, então nós estamos de frente. Dava para perceber claramente que quem estava colocando fogo em tudo aquilo eram umas 2 ou 3 pessoas. Eu falei para ele, o que você faz? Presta atenção quem é a pessoa, chama a Guarda Municipal, Polícia Militar, no primeiro ato, alerta primeiro, começou, eu quero alertar vocês que nós não vamos aceitar manifestações, seja de que lado for. A polícia está aí, vai pôr para fora. Você fez, garanto para você, a primeira pessoa que tirasse não ia ter mais problema. Porque mas deixou alertando e só... A manifestação estava sendo ofensiva ao pessoal, aos vereadores. Quer dizer, em que pese os problemas que, né? As pessoas têm que ter respeito. Eu sempre acho. Tem várias maneiras de procurar os seus direitos, de reivindicar que as coisas funcionam, enfim, mas não de baixo calão, xingando, fazendo gestos obscenos. Agora, eu acho que isso daí, você chega, tem um limite também para você calcular isso daí, para você apreciar isso daí. Se amanhã vier uma denúncia violenta do Ministério Público, com todas as provas possíveis, dizendo que houve o prefeito tal, ou o prefeito Ciclano ou Bertano deve ser. Eu acho também que depois tem que ser pensado com mais seriedade. Aí não tem nem o que contestar. Mas no pé que foi feito o negócio, eu, sinceramente, agiria da mesma maneira. Eu pergunto, cidadão, nós já respeitamos eles, né? Mas vamos pensar assim da maneira jurídica. Como cidadão, nós podemos requerer alguma coisa, mas jamais você já entrar pedindo a cassação de uma pessoa, tem que pedir investigação, e lá naquele pedido lá já vem pedindo para instalar e suspender o prefeito. Ah, é? É a maneira que está lá. Quer dizer, quem é ele para dizer que tem que caçar alguém? Não tem direito de defesa, apresentar, tudo bem. Mas agora não pedir que você já faça isso, tanto que ficou em dúvida algumas pessoas achando que você pode fazer direito. Eu sou um cara que eu sempre analisei, o radicalismo é um troço que corre em cima de bitola, que nem trem. E, além do mais, tem tapa nos olhos.
Ele não enxerga do lado, ele só enxerga para frente, é que nem tapa de cavalo na carroça. O radical, ele pensa desse jeito e não adianta, né? Eu não gosto de radical, não gosto nem de dialogar com o radical. Agora, se quer num diálogo franco, aberto, bonito, bem, né? Mas não vem, quer tudo. Não tem nada. Demir, apenas nós estamos no finalzinho. É lógico que esse assunto tomou conta da sessão toda, mas nós tivemos a sessão, alguns projetos votados. Apenas o da APAI, que me pareceu assim o mais importante, eu gostaria que as pessoas soubessem de uma verba que a Prefeitura vai doar para a APAI no valor... Isso. O valor de R$80 mil, que essa obra é para melhoramentos lá, entre eles a construção de uma cozinha, que está muita reclamação que a cozinha não é boa. Sim. Então é geral, é para a PAI fazer, além da cozinha, fazer o que é necessário lá para melhoramentos. Aí. O resto foi doação de imóvel? Isso, uso de imóvel, doação de imóvel a Grupo Espírita Caminho da Luz, a Associação Estrela do Oriente, e a própria Municipal Sistema de Lazer Assembleia de Deus. A sessão foi bem abençoada ontem. Está todo mundo aí, tudo, Grupo Espírita, igreja. Tudo ajudando. Tudo ajudando. Demir, obrigado pela presença sua aqui. Gostaríamos que você participasse sempre. Nós gostamos muito da sua presença. Uma pessoa bastante equilibrada e diz com firmeza aquilo que pensa. E isso para nós é muito importante. Estamos aqui à disposição, viu? Eu agradeço. Eu só gostaria de fazer um comentário assim, meio que o povo pensasse... Quando o PT faz esse barulho, é que pense no governo Lula, que está na presidência, que infelizmente só passeia, que seus ministros suspendem pensão de velhinhos de 90 anos de idade, tá? Entre outros aí, que a nossa Benedita da Silva sai para viajar e paga com dinheiro do povo, vai num culto religioso. Então, o PT de Leme procura ver essas coisas, e quando, em vez de ficar criticando quem está trabalhando por Leme, peça para o governo Lula investir em Leme. Se vocês sabem de alguém que fez alguma coisa dele para Leme do PT, eu desconheço, até hoje. Você já foi vereador, você sabe? Não, eu só sei de que Leme fez para eles. Eles fizeram para Leme nunca. Coisa boa que eu lembro do PT para Leme, boa entre aspas, é aquele problema que teve em 86, que morreu 2 pessoas. Uma greve, depois não apareceram mais. Uma greve dos canavieiros. Fabricada por guerrilheiros. Isso. Ainda bem que eles tomaram uma bela borrachada aqui em Leme, sendo deputado federal e tudo, né? Então, foi a única coisa que trouxeram para Leme. Então, gente... do PT, faça campanha, trabalhe, mas não procure trabalhar quem está trabalhando, não atrapalhar quem está trabalhando, não. É só o recado que eu tenho. E obrigado a vocês. Obrigado, Emílio. Boa noite, viu? Eu que agradeço. Tchau, boa noite, Ney. Isso aí, garoto. O Leme Notícias termina aqui. A seguir, você fica com o Esporte Show. Nós voltamos amanhã. Até lá.